Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter um tempo agora estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, vamos ficar com Jesus, lendo as Escrituras, meditando num pequeno trecho do Evangelho de João e vamos meditar, aprender algo, amém? Amém. João 4, do 19 ao 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Bem, então a Noemi leu um trecho do capítulo 4 do Evangelho de João, onde é narrado o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, né? E nós pegamos apenas um trecho desse diálogo para que a gente possa comentar hoje, não é? E nesse diálogo, a mulher diz assim: Senhor, vejo que és profeta. E ela tinha uma dúvida, não é? Era uma dúvida sobre adoração, sobre comunhão com Deus. Então ela pergunta assim, que o povo samaritano ia no monte adorar a Deus, não é? Naquele monte, ia no monte adorar a Deus. E os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. E essa dúvida ela tinha, porque era o mesmo Deus, não é? E ela tinha essa dúvida, qual seria o lugar correto de adorar a Deus? Era naquele monte ou era em Jerusalém? E Jesus explica para ela que a salvação vem dos judeus, porque, claro, né? O Deus formou o povo judeu para receber o Cristo. E a salvação vem de Jesus, não é? Então a salvação vem do povo judeu, porque do povo judeu vem as Escrituras, a revelação, não é? O novo concerto, não é? Então a salvação vem dos judeus. E Jesus explica a ela que aquilo era uma ideia assim, que iria chegar o dia que as pessoas teriam um tal entendimento de Deus, teriam uma tal comunhão com Deus, que elas entenderiam o seguinte, que não era o lugar que importava, não é? Se era em Jerusalém, se era no monte, não era o lugar que importa. O lugar onde as pessoas estavam pouco importava. Porque Deus, ele procurava, ele queria adoradores, não é? Que o adorassem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa e é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você vê que Jesus nos dá uma lição tão importante, não é? Que não devemos nos preocupar tanto com lugares, com regiões, que aquele lugar é melhor que o outro, porque as coisas de Deus são espirituais, não é? Deus é espírito, Deus quer que nós tenhamos uma comunhão com Ele, primeiro baseados na verdade, baseados no Evangelho, baseados nos valores que Jesus nos ensinou, que sejamos novas criaturas com boas obras, bons testemunhos, que venhamos sempre a rejeitar o pecado na nossa vida, que venhamos sempre a ter confiança em Jesus e saber que Jesus nos ama, Ele morreu por nós, Ele sofreu muito na cruz por nós, Ele teve uma missão muito difícil, mas através do seu sangue nós temos acesso a Deus, não é? Nós temos acesso porque aceitamos Jesus. Então, Jesus, como nos ama, como Ele é nosso Salvador, então nós devemos ter esse testemunho que Deus procura, um testemunho de verdade. Deus procura adoradores que o adorem em verdade, né? Com uma vida limpa, uma vida correta, confiando no Evangelho, né? E o adorem em espírito, não é? O adorem em espírito, sem se basear em coisas materiais, simplesmente procurando ter uma comunhão melhor com Deus, procurando viver uma vida agradável a Deus, porque adorar em espírito é não confiar em nada material, não confiar no dinheiro, não confiar num prédio bonito,
ou não confiar em lugares da natureza, achando que o monte é melhor que orar num quarto. É a mesma coisa, porque Jesus nos ensina assim, não é? Que Deus é espírito. Por isso ele está em todo lugar, ele vê tudo, não é? Ele é espírito e, como Deus é espírito, ele procura aqueles que querem ter comunhão com ele, aqueles que querem ter uma vida agradável, uma vida de fé, uma vida de luz junto com ele, também em espírito. Deus procura adoradores que o adorem em espírito. Por isso, não devemos nos preocupar tanto com lugares, porque Jesus dá a entender que é mais importante a maneira com que procuramos essa adoração do que propriamente o lugar. O lugar, Jesus dá a entender que nem é importante. Chegaria esse dia que as pessoas teriam tanto conhecimento de Deus que saberiam que o importante é adorar a Deus em verdade, baseados na verdade do Evangelho, não é? Aprendendo as lições que Jesus nos ensinou, procurando viver essas lições, procurando ter comunhão com as pessoas, falar de Jesus, orar, procurar entender o que Deus quer de nós, ter uma vida realmente agradável a Deus, e depois os adoradores o adorassem em espírito, para que as coisas materiais não tivessem nenhuma importância na adoração de Deus. Deus quer que adoradores e procura adoradores que o adorem em espírito, nada de material, nada que possa fazer com que nós tenhamos uma comunhão maior com Deus, porque Deus é espírito e ele procura aqueles que o adorem em espírito, não é? Nos baseando simplesmente na nossa fé, no amor que Deus tem para nós, na confiança que nós temos em Deus, porque Deus cuida de nós. Nós não devemos nos enganar pensando que Deus não olha para nós, que Ele cuida de nós, e Ele se alegra quando entendemos palavras assim, porque nós devemos entender que a nossa adoração é uma adoração espiritual, é uma adoração de amor, é uma adoração de querer ter comunhão com o Senhor, uma comunhão real mesmo, que nos dá alegria, nos dá libertação de toda malignidade, de toda escuridão, para que tenhamos uma vida de luz junto com Jesus, porque Ele morreu por nós, Ele nos ama. Então Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E não é o lugar que é importante, não é como a mulher realmente tinha dúvida, sim, mas a forma que adoramos. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Peço que você curta esse vídeo, comente, compartilhe com outras pessoas e assista os outros vídeos. Nós temos vários gravados. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse tempo, por esse vídeo. Agradecemos por esse canal. Pedimos que mais pessoas possam participar, assistindo, compartilhando, para que a sua palavra possa tocar os corações, Senhor. Nós possamos ter um coração voltado para Ti, entender que nós devemos adorar Espírito em verdade, e não de uma forma material, mas de uma forma espiritual. Amém. Peço que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, a família dessa pessoa. Pedimos pelo Brasil, pelo Sul, por todos os estados do Brasil. Amém. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. 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 Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.